Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um episódio aqui do canal Play Choro. Você que gosta de choro, gosta de música brasileira e ainda não se inscreveu, por favor, ajude aí o canal, se inscreva no canal para eu ir me motivando aqui aí colocando mais discos, certo? E fazendo essa leitura muito legal aí, bacana aí, que você vai ver aí, tem algumas fotos que eu tenho colocado que fazem parte do fascículo aí do disco, né? Para quem gosta de LP, é uma viagem aí no tempo. Eu particularmente gosto muito. E hoje com o disco aí do Revendo com a Flauta os Bons Tempos do Chorinho, Carlos Poiares. Então, vamos lá, Carlos Poiares e seu conjunto. E vamos lá, vou ler um encarte aqui, olha. A parte de dentro aqui, nos bons tempos do Chorinho. Bom, no início do século XIX, a Cidade Nova, no centro do Rio de Janeiro, abrigava as grandes personalidades do Império nos seus casarões requintados. Assim que a cidade começou a crescer e avançar para a Zona Sul, por volta de 1870, a gente humilde passou a invadir o que até então havia sido reduto dos figurões imperiais. E essa gente fazia festas, dava bailes, animados pela música dos tocadores de flauta, cavaquinho e violão, quase sempre músicos das bandas militares ou funcionários dos correios e telégrafos. A polca, que desde 1844 já era a música de dança preferida dos brasileiros, era tocada de ouvido e de uma maneira muito especial. As modulações imprimidas aos instrumentos de corda tinham uma certa melancolia, logo chamada de choro. Chorões ficaram sendo os músicos desses conjuntos. Joaquim Antônio da Silva Calado, professor da cadeira de flauta do Conservatório Imperial, é tido pelos historiadores da música brasileira como pioneiro na formação de grupos musicais com flauta, cavaquinho e 2 violões. É certo que não se pode fixar uma música e uma data para o surgimento de um gênero musical. Seu aparecimento é lento e dura vários anos. Contudo, em 1867, com apenas 19 anos, Calado já havia composto o que ficou conhecido como primeiro choro brasileiro, Flor Amorosa. Como os primeiros registros dessa composição parecem ter sido feitos alguns anos depois, fixou-se a década de 1870 e 1880, como a do surgimento do choro, que além da dolência, tinha uma outra característica marcante: exigia o virtuosismo dos seus solistas. A pianista Chiquinha Gonzaga chegou a fazer parte de um dos grupos de Calado e em 1880 mostrava a sua polca atraente, mais tarde incorporada ao repertório do choro. A partir desta data, os grupos de flauta, violão e cavaquinho proliferavam na cidade para atender às solicitações das famílias dos arrebaldes do Rio de Janeiro. Tornou-se extremamente popular, condição que se estendeu pelo Brasil todo e durou até a década de 30, quando o samba exigiu nova formação dos conjuntos regionais. Da escola de Calado surgiram músicos como Patápio Silva, Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazaré, Alfredo Viana, o pai, Viriato Figueira e Nola. Posteriormente, Pixinguinha e Benedito Lacerda. O carnaval de rua, o teatro de revista, os discos e, por fim, o samba puseram de lado a popularidade dos sentimentais chorões, mas o gênero não foi completamente abandonado. Simplesmente passou a ser cultivado por um número bem menor de adeptos e se transformou na razão dos encontros de fim de semana entre amigos e filhos de antigos chorões. O cenário dos bailes e festas foi substituído pelos fundos de quintais de casas dos subúrbios cariocas, onde os músicos se reuniam de pijama e chinelo para relembrar o velho virtuosismo. Assim, chegou a década de 70 e então já se ouvia falar de lançamentos de discos de choro e programas de televisão. Daí para os shows em teatro foi um passo muito rápido, principalmente depois que se resolveu estabelecer em 1900
1977 como o ano do centenário do seu nascimento. Não há opiniões concordantes para justificar essa volta à popularidade. Hoje há clubes de choro por todo o país, vários grupos jovens, informação e uma nova geração de compositores de choro. Contudo, os argumentos às vezes se repetem. A falta de alternativas e a saturação do mercado para a música importada, o samba já não tendendo o que rendia há 2 anos atrás, mas talvez o menos analítico seja o mais verdadeiro. É um gênero que tem malícia, ternura, malemolência e romantismo, tudo que sensibiliza o brasileiro. Estava esquecido. Um dia iria fatalmente aflorar. Enquanto o chorinho imperava durante quase 50 anos no Brasil, o mundo passava por rápidas transformações que evidentemente chegaram até aqui e acabaram, afinal, sendo responsáveis pelo fim de uma época de muito sucesso. O novo século começava com uma grande exposição em Paris, a primeira de Picasso. Entre os comentários sobre a rivalidade entre as atrizes Sarah Bernhardt e Eleonora Duse, o realismo das peças de Bernard Shaw e Ibsen e o voo de Santos Dumont contornando a Torre Eiffel, o jovem engenheiro Henry Ford vendia seu primeiro automóvel, um modelo A de 2 cilindros. Poucos anos depois, lançava o primeiro carro com volante do lado esquerdo, batizado modelo T. Quando Griffith fez seus primeiros filmes, transformou o cinema na nova arte e, com tal, criou seu principal galã, Max Linder. Machado de Assis já era considerado o maior escritor brasileiro, enquanto Scott Joplin se revelava o melhor compositor de ragtime, ritmo da moda, que impôs a todos os lares americanos a obrigatoriedade de um piano. A moda começava a mudar e as mulheres a lutar pelo direito ao voto. A década seguinte marcou o começo de uma fase menos áurea para o choro. Foi quando Donga gravou pelo telefone a primeira música brasileira a levar o nome de samba. Nesta época de guerra, o mundo estava cheio de ídolos. Mary Pickford, Rodolfo Valentino, Nijinsky, Carlos Gardel, Elia James Joyce e Marcel Proust. Começava também a despertar para a era do jazz na figura de Bessie Smith. Picasso criava o cubismo. Nos anos 20, à medida que o samba ia se consagrando como um novo gênero popular, o chorinho ia se recolhendo. Acontecia em São Paulo a Semana da Arte Moderna, de 22, e os nomes de Villa-Lobos, Tarsila de Amaral, Oswaldo e Mário de Andrade e Anita Malfatti, entre outros, iam sendo responsabilizados pelos choques e escândalos da época. Era o auge da música norte-americana, que fez muitos chorões trocarem o off-clade pelo saxofone, numa adaptação aos novos tempos. As influências vinham agora de Rodgers e Hart, George e Ira Gershwin, Irving Berlin e Cole Porter. A moda passa a ser a América, com o jazz e os blues de New Orleans. E os livros de Scott Fitzgerald, Charlie Chaplin e cinema significam a mesma coisa. Ouve-se Mamie cantando por Al Johnson no primeiro filme sonoro. O mundo dança o Charleston e as mulheres usam cabelos curtos, unhas e lábios vermelhos, vestidos franjados, colares enormes de muitas contas. O chorinho sentimental e dolente deixa de ser moda. Maria Amélia Rocha Lopes. Bom, o Estúdio Eldorado gravando seu primeiro disco, este. Desde sua inauguração em 1972, o Estúdio Eldorado já reunia todas as condições para que se fizesse um LP, mas havia sido programado para gravações de jingles e para ser eventualmente usado por gravadoras que quisessem explorar os seus 16 canais. Até agora, ele havia prestado serviço,
mas a ideia de uma produção própria estava sempre sendo cogitada por seus diretores. Assim que partiram para a realização, definiu-se o tipo de música que faria parte do primeiro disco. Seria popular brasileira, instrumental e da melhor qualidade. Rapidamente, a escolha recaiu no choro, gênero que se encaixava perfeitamente dentro desta definição. E aqui está o primeiro disco produzido pelo Estúdio Eldorado, com alguns dos mais bonitos chorinhos brasileiros, de Flor Amorosa ao inédito Choro Seresta, com o flautista Carlos Poiares. O menino que aos 5 anos ganhou do pai, por absoluta falta de recursos, uma pequena flauta de lata, que acabou por transformá-lo num dos mais perfeitos instrumentistas do mundo. Bom, aqui temos a ficha técnica, né? Esse disco aqui tem vários clássicos aqui, ó. Vários clássicos, Choro Serenata, Variações sobre o Urubu Malandro, Fala Baixinho, Gingando, né? 5 Companheiros, Encabulado, Ingênuo, Flor Amorosa, Entardecendo, Brejeiro, Um Chorinho Diferente, 3 Estrelinhas, grandes clássicos aí, ficha técnica, Carlos Poiares na flauta, acordeão, Carlos Mafazoli Filho, cavaco, Bernardo Cascarelli, xixa, olha aí, ó, violão 7 cordas, Júlio Mesquita Pinto, carioca, no surdo, Domingos Rodrigues, Russinho, pandeiro, Zezinho, né, ó, José dos Santos Pereira, né, Celesta, Carlos Mafazoli Filho também, aí no agogô de madeira, Carlos Mafazoli Filho, ó, no ganzá, Carlos Poiares. Bom, produção aí, Estúdio Eldorado, né, os arranjos também aí, ó, do Estúdios Eldorado, direção de produção João Lara Mesquita. Bom, aí uma equipe grande aí, técnicos de som e mixagem, várias pessoas aí, olha, gravado nos meses de maio e junho de 1977, certo? Bom, então, hoje foi este o disco aí que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, né? Se tem aí algum grupo de Facebook, algum grupo de WhatsApp que você queira compartilhar esse conteúdo aí para que mais pessoas possam conhecer e ouvir, né? O que se tem aí por detrás de um disco. Às vezes, né, a gente tem até disco e não sabe o que está escrito, né? Ou não dá tempo de ler. Então, queria deixar aqui a minha contribuição e obrigado desde já pela sua participação, pelo seu compartilhamento também em outras redes sociais. Aqui com vocês, Rafael Meira, meu muito obrigado e até o próximo disco. Valeu!